E aí, pessoal, pronto para começar mais um debate aqui na Rádio Bandeirantes. Um domingo onde a política mostrou claramente que quer jogar futebol, que quer entrar em campo. Eu sei que é preciso que a gente tenha todo o cuidado, mas eu vou fazer algumas ponderações aqui, porque agora tudo está em discussão e tudo, sobretudo, está em jogo. O que nós temos que falar e por que eu comecei esse comentário dizendo que a política entrou em campo? Porque essa decisão da Prefeitura de Pelotas em colocar em isolamento 14 jogadores e dizendo que eles não podem jogar nem em Pelotas e nem em qualquer lugar, primeiro cria uma contradição no próprio discurso, porque o discurso diz tudo é baseado em ciência e tudo é baseado nesses posicionamentos, pois tudo que o futebol fez foi se basear na ciência e basear nos posicionamentos dos controles de saúde, inclusive para testar. E o indicativo, e aí a contradição, diz o seguinte: quem é testado entra em isolamento. Quem não é testado pode ficar em quarentena por 14 dias. Quem é testado, não. Quem é testado está liberado, desde que naturalmente não seja positivo para a Covid. E não é o que está acontecendo na prática. E aí a gente avança. O protocolo da prefeitura, do governo do estado, da distribuição de bandeiras, e na relação com os protocolos oferecidos pela Federação Gaúcha e pelo futebol, davam conta de segurança. E aí as prefeituras dizem: eu não quero futebol aqui. E não querem futebol aqui pela posição, por exemplo, do prefeito de Porto Alegre, que diz: o que eu vou dizer para os profissionais de saúde que estão... Não, tudo está sendo feito dentro da ciência, que foi o que todos disseram durante esses 120 dias. É incoerente. Não é coerente. Não é. Se é subjetivo, então vamos tratar das questões subjetivas. Se é objetivo, vamos tratar das questões objetivas. Eu não posso usar o argumento da ciência para um lado e o argumento do subjetivo para outro lado. São duas questões que não se comunicam. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Então me parece que a política pega o episódio futebol e tenta transformar em algo que não é científico, que é uma análise de repercussão política do fato. E aí é um erro grosseiro. E me parece que esse erro grosseiro está sendo repetido por muitos lugares. Por exemplo, a Prefeitura de Caxias permite. Vocês podem apostar que até quarta-feira teremos muitas ações na Justiça pedindo para que não exista lá o Grenal, não seja realizado em Caxias. Por quê? Pelo uso político dessas situações, pela análise subjetiva dessas situações. Só se pode jogar futebol, e o Rio de Janeiro mostra isso, a Alemanha mostra isso, a Espanha mostra isso, porque se tem testes, e isso é um protocolo científico. Se não tivesse testes, nós não estaríamos conversando aqui. Essa decisão de Pelotas deixa tudo nebuloso. Tudo nebuloso. Já foi nebuloso o que aconteceu em Porto Alegre. Podia fazer tudo direitinho, aí, não posso fazer isso porque não ficaria bem. E aí, do lado do Beira-Rio, tem um drive-in com shows gaudérios, ou shows com artistas, com mais pessoas do que naturalmente teria num jogo de futebol, esse conceito de jogo de futebol sem a presença de público. Então, situações que são nebulosas, que nos deixam apreensivos, que aumentam a ansiedade da população, sobretudo pela ideia não objetiva de tratar os fatos com o mesmo prisma. É ciência? É ciência. Não é ciência? Não é ciência. Os políticos não vão jogar futebol. Eles não vão entrar em campo, eles têm que dar uma diretriz. Esse posicionamento da Prefeitura de Pelotas, dizendo que o Pelotas não joga em Pelotas e também não joga em nenhum lugar, eu nunca tinha visto no mundo. Eu nunca tinha visto. Eu acho que não existe na história uma decisão como essa, pelo menos na era moderna ou na era da democracia. Porque se são testados, são testados. Se não são, tá bem, mas são. Mas tinha um que treinou coletivo, então vamos ver quantos foram infectados. Testando. Tu colocar em quarentena e decidir que eles estão em quarentena, a política decidir isso? A política? Um ato de governo?
decidir isso num ambiente onde são testados, sinceramente, não cheira bem o que está acontecendo, e o futebol está mostrando um pouco do que está acontecendo com a sociedade. Lembrando, o futebol é o embrião de uma série de situações. Talvez por isso a política esteja entrando em jogo, mas que a gente começa a não entender certos posicionamentos de pura incoerência, me parece que essa situação e esse episódio deixou isso claro e cristalino. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.